Boa tarde, alunos. Hoje vamos fazer a correção da última atividade. Foram 5 questões sobre o Estado Novo, sobre a ditadura do Estado Novo. É importante a gente debater essas questões aqui através da correção. A questão 1. O Estado Novo corresponde ao governo ditatorial de Getúlio Vargas, tipo de governo oposto ao governo democrático. Nesse sentido, pesquise o significado das seguintes palavras. Então, quando eu colocar perguntas, questões sobre pesquisa, você pode pesquisar na internet o significado dessas palavras. Na primeira pergunta, já ficou bem claro que ditadura é oposto à democracia, ao governo democrático. E assim, durante o Estado Novo, foi uma ditadura. O Brasil ele ainda está caminhando ainda lentamente nesse processo de democratização. Por que eu digo que está caminhando nesse processo de democratização? Porque durante a história do nosso país teve momentos de ditadura e momentos de democracia, movimentos de ditadura e movimentos de democracia. E apesar da década de 80 adotarmos a democracia, mas para um governo realmente se consolidar, precisa de muitos anos, décadas, para se firmar realmente como um governo com todos os direitos garantidos para a população. Mas hoje nosso governo é sim uma democracia, com falhas ou não, mas é uma democracia. E ditadura? Ditadura é um dos regimes não democráticos ou antidemocráticos, ou seja, governos regidos por uma pessoa ou entidade política, onde não há participação popular, ou que essa participação ocorre de maneira muito restrita. Então, na ditadura não tem participação popular, ou então é muito restrita, ou seja, muito pouca. Poucas pessoas participam. Na ditadura, o poder está em apenas uma instância, ao contrário do que acontece na democracia, onde o poder está em várias instâncias, como legislativo, executivo e judiciário. Então, no caso aqui do Brasil, embora tenhamos o presidente, mas todas as decisões não cabem a ele. Tem aí o poder legislativo, judiciário. Ditadura é uma forma de autoritarismo, onde todo o poder está centralizado em uma única pessoa. E as decisões estão centralizadas em um único poder, né, o executivo. Democracia é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos. Todas as pessoas participam, né, na democracia. Eles votam de acordo com as regras, no caso aqui do Brasil, a partir dos 16 anos. E é através de representantes eleitos. Nós elegemos senadores, governadores, prefeitos, vereadores, presidente. Essa é uma escolha feita por nós. Na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o poder da governação através do sufrágio universal, ou seja, do voto, onde todos têm direito a esse voto, independente do sexo, da religião, da etnia. O que vai interferir aqui é só a questão da idade, porque tem que ser a partir dos 16. Mas no governo democrático todos participam, todos ali estão de alguma forma contribuindo nas decisões, dando sua participação nas decisões, através dos seus representantes que eles ajudaram a eleger. A questão 2. Quais os direitos trabalhistas proporcionados aos trabalhadores com a criação em 1943 da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas? Foi a criação da Justiça do Trabalho, da Carteira de Trabalho, da Instituição do Salário Mínimo, do descanso semanal recompensado, remunerado, da jornada de trabalho de 8 horas e da regulamentação do trabalho de mulheres e menores de idade. Esses foram os direitos trabalhistas. Então, os direitos trabalhistas que a gente acha que é algo recente
foi de 1943, instituído no governo de Getúlio Vargas. A terceira questão. Cite 3 realizações ou fatos ocorridos durante o Estado Novo. Eu coloquei censura aos meios de comunicação, rádios, revistas, jornais, e as manifestações artísticas, como, por exemplo, teatro, cinema e música. Então, esse aqui é um exemplo o governo do Estado Novo é um governo ditatorial. Essa medida é a medida que mostra a questão da imposição, censurar. Você não, a imprensa, os rádios, as revistas, jornais não tinham o direito de publicar, de escrever o que bem entendesse. Nem os artistas também tinham o direito de cantar ou de se expressar ou colocar uma letra de uma música em um tom reivindicativo. O outro que coloquei foi sobre a criação da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943, garantindo vários direitos aos trabalhadores. Então, observe que foi uma outra realização, uma em um tom mais ditatorial, que foi a censura aos meios de comunicação, e o outro, de alguma forma, beneficiar a população. É uma forma de fazer esse equilíbrio. Ser autoritário, mas, ao mesmo tempo, ter o apoio da população. E, por último, a criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, para promover e divulgar as realizações do governo, ou seja, um órgão somente para divulgar o que foi feito de positivo e controlar aqueles que ousassem criticar o governo. Por que Getúlio Vargas ficou conhecido como pai dos pobres? A quarta questão. Pelo fato de Getúlio ter criado muitas das leis sociais e trabalhistas brasileiras. Então, é pai dos pobres. Pai dos pobres por quê? Porque você criou leis que beneficiavam a população, leis sociais, leis trabalhistas. Porque o que mais o povo quer? O povo, ele quer dignidade. A dignidade, ela ocorre através do trabalho, dos direitos sociais. Então, por isso ele ficou conhecido como pai dos pobres. A quinta questão. Apresente os pontos positivos e negativos para o país no governo Vargas durante o Estado Novo. Pontos positivos. Na área econômica, o país fez grandes avanços com a modernização industrial, investimentos e infraestrutura. Os trabalhadores também foram beneficiados com leis trabalhistas, garantindo diversos direitos. Então, quando eu falo em um governo ditatorial, no caso aqui de Getúlio Vargas, não significa que teve só aspectos negativos. Teve aspectos positivos. O Brasil, nesse momento, começa aí seu processo, ele intensificou o processo de industrialização, investimentos na infraestrutura, algo que há muito tempo o Brasil buscava esse processo aí de industrialização. E os pontos negativos, com certeza na ditadura vamos ter muito mais pontos negativos. No aspecto político, o Estado Novo significou a falta de democracia, ou seja, a população não participa, não decide nada, não podem grevar, porque a greve faz parte de um governo democrático. Você ter meios de dizer que não aceita algo. A censura, e aí a gente já percebe que a questão da parcialidade, os meios de comunicação não tinham direito de se manifestar, de colocar a sua opinião através do rádio, dos jornais, e a aplicação de um regime de caráter populista. Então, foram esses aspectos positivos e negativos no governo de Getúlio Vargas. Então, essa foi a correção da nossa atividade e, ao mesmo tempo que a gente corrige, a gente reforça também o conteúdo trabalhado na última aula. Vejam também na plataforma a nossa nova atividade, que será sempre postada às quintas-feiras e o prazo para receber até segunda-feira. Quem fizer na quinta e quiser enviar ou na sexta, fiquem à vontade, mas o prazo é até segunda-feira. Bons estudos a todos e qualquer dúvida estou à disposição.